Fala pessoal, Bruno Rogato aqui de novo. Vim trazer aqui mais uma dúvida de inscrito, tá? Veja aqui que ele comentou algumas vezes, né, pedindo ajuda para criar uma fórmula onde a gente possa criar ali IDs automáticos, né? Bom, suponho que ele esteja utilizando o Excel, né? O Excel ele não tem essa criação de ID automática. E no SharePoint isso daí já tem automatizado, né? Eu vou até mostrar para vocês ali. Mas antes de começarmos aqui, pessoal, se considere se inscrever no canal, dar um gostei aí no vídeo se realmente você gostou, deixar seu comentário, porque seu comentário pode se tornar um vídeo onde vai ajudar você e outras pessoas, né? Se considere também, pessoal, se tornar um membro, porque os membros, quando comentam, eles têm um destaque aqui no meu canal do YouTube e eu consigo dar uma prioridade maior para eles, né? Consigo é, tornar ali um comentário, um vídeo onde ajude eles e outras pessoas também. Então, se você tem alguma dúvida, a chance de seu comentário se tornar um vídeo é muito maior, tá? Então, pessoal, vamos partir direto aqui para o conteúdo. Como eu comentei, dentro do Power Apps a gente tem algumas funções, a gente consegue adaptar ali para criar IDs automáticos, né? A gente não faz tanto isso porque a maioria das vezes as pessoas utilizam listas SharePoints. E eu vou abrir aqui o SharePoint para mostrar para vocês, ó. Veja aqui, isso daqui é uma lista que eu utilizo bastante nos nossos exemplos, tá? Das atividades. E aqui, ó, vejam que eu não consigo visualizar aqui o ID. Ele é criado automaticamente, porém ele fica muitas vezes escondido, né? Não significa que não esteja funcionando. Por exemplo, ele não está aparecendo aqui, mas se eu venho aqui, ó, em todos os itens e venho aqui em Edit Current View, eu consigo trazer o ID para visualização da ferramenta, né? Da nossa lista. Vejam aqui que eu tenho todas as colunas e muitas das colunas aqui elas estão ocultas. Essas colunas, pessoal, são as colunas que eu comentei que são geradas automaticamente. Então, o que que eu posso trazer aqui? Ó? Vejam que eu tenho criado por para identificar quem foi a pessoa que salvou essa informação na nossa lista. Eu consigo ver quem modificou e quando modificou também, ó, modificado e modificado por. E a nossa coluna ID, que também é gerada automaticamente. Ó. Se eu alterar aqui o número, eu posso trazer ela para a primeira coluna da visualização. Tá? Coloquei aqui um. Selecionei aqui o que eu quero mostrar na minha lista SharePoint. Vou movimentar aqui minha câmera um pouco mais para o lado. Ó, vou descer até aqui. Ó. Vejam que eu tenho um botão aqui para salvar estas configurações. Então, cliquei em salvar, já consigo visualizar todas aquelas colunas que eu trouxe para visualização da lista SharePoint, tá? E vocês podem notar aqui, ó, que eu tenho uma sequência de IDs. Muitas das vezes, pessoal, ela não está na ordem. Por quê? Às vezes a gente cria algumas linhas aqui e depois exclui, tá? Então, do 1, 2, então a coluna 3 até a 14 foi excluída aqui da minha lista. Então, a próxima linha aqui passa a ser a 15. 16, 17, ó, depois já pula para 25, mas são IDs que são gerados automaticamente. E qual que é a sequência que ele segue aqui, né? Ele pega o último input e soma mais um. Então, ó, se eu adicionar manualmente aqui, colocar aqui Edit in Grid View, se eu adicionar aqui, ó, empresa 9 na minha lista de clientes, clicar fora aqui, ó, vejam que ele já gerou aqui o ID 28. Então isso já é gerado automaticamente, eu não preciso fazer nada, nem na lista SharePoint e nem dentro do nosso Power Apps, tá? Como o comentário do nosso inscrito ali, ele está utilizando ali uma planilha Excel, provavelmente, né? Então, dentro do Excel, a gente já não tem esse ID automático. Criei esse Excel aqui, essa tabelinha Excel, e criei com essas colunas, tá? Então eu tenho que criar aqui a coluna, porém, se eu escrever aqui um nome fulano, vejam que ele criou aqui a linha, porém ele não adicionou a ID automaticamente, assim como na lista SharePoint. Então o que a gente vai aprender nessa aula? Fazer com que, sempre que eu input uma nova linha aqui nessa lista, que ele crie esse ID automático para a gente, né? Que ele identifique o último input da lista e some mais um. Basicamente é isso que a gente vai fazer aqui na aula de hoje, tá bom, pessoal? Pessoal, então vamos direto aqui para o que a gente precisa fazer, né? Então, vou excluir esse nome aqui, fulano. Então, Ctrl S aqui só para salvar mesmo. E agora eu vou abrir o meu Power Apps. Vejam que eu já tenho aqui a nossa tabela conectada, né? Que seria aquela tabela que eu estava mostrando agora há pouco. Vou dar um refresh nela aqui, só para trazer as atualizações. E
primeira coisa, né? Vou voltar aqui, ó, na página inicial, eu já vou trazer um botão Navigate como de costume, né? Então, vou vir aqui, vamos supor que é, o usuário ele vai cadastrar novos funcionários e cada novo funcionário cadastrado, eu gostaria de criar um ID automaticamente, né? Que seria a referência da nossa tabela. Então, ó, vou colocar aqui como cadastrar, tá? E nessa tela de cadastrar aqui, eu vou adicionar aqui uma tela em branco, voltar aqui na menu e colocar um Navigate, beleza? Para que eu navegue até a Screen 1, que seria a nossa tela de cadastro, né? Vou selecionar aqui a nossa Screen 1 e vou vir aqui em inserir, pessoal. Primeira coisa, eu vou trazer aqui na visualização, vou aumentar o tamanho da fonte para que vocês vejam melhor. Vou colocar aqui ID, beleza? E agora eu vou colocar aqui um text input, tá? Vou apagar aqui o valor default que traz o text input e aumentar também o tamanho da fonte. Agora, se eu olhar lá na minha tabela, eu tenho mais algumas colunas, né? Então, eu tenho nome, sobrenome, nascimento, cargo e assim por diante. Para que não fique um vídeo muito longo, né, com várias informações repetitivas ali, eu vou trazer só nome e sobrenome para que a gente suba as informações aqui para esta planilha, tá? Então, ó, vou copiar aqui e vou colando aqui para baixo, tá? ID, agora nome e por último, sobrenome. Perfeito. Agora, pessoal, vou vir aqui em inserir e vou adicionar um botão. Neste botão aqui, eu vou chamá-lo de salvar, tá? E o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Basicamente, eu vou criar uma fórmula aqui onde ele vai olhar a última linha, né, da minha planilha, vai identificar qual que é a última linha, no caso, eu vou pegar ali a coluna ID e somar mais um. Só isso. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em salvar. O que que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer primeiramente um patch, tá? E aqui, nesse patch, eu vou buscar aqui a nossa table 2, né? Que é o nome da tabela lá de funcionários. O que que eu vou adicionar? Vou adicionar uma nova linha, então vou colocar aqui defaults, abro, fecho, vírgula, abro aqui minha chave, primeiro campo, ID. Eu vou trazer aqui, primeiramente, o text input, tá? Porque a gente vai colocar a fórmula onde a gente vai identificar lá a última linha aqui dentro desse text input, para vir auto-preenchido. Então, ó, text input 1, adicionei aqui e vou subir essa informação. Agora, nome, vou trazer o text input 1 underline 1, ponto text, e por último, sobrenome, text input 1 underline 2, ponto text. Fecho minha chave, fecho meu parênteses. Qual que é a ideia, pessoal? Nesse campo aqui, ele será automatizado, né? Porém, a função que a gente vai usar aqui para trazer esse valor default já pré-preenchido, a gente não vai trazer o text input lá dentro do patch, eu vou dizer o porquê. Vamos fazer a fórmula aqui primeiro. Então, ó, last, vou utilizar essa função last, vou olhar dentro da minha tabela 2, certo? E vou fechar aqui meu parênteses, certo? Por que que ele deu erro aqui? Eu quero mostrar que eu quero trazer, né, a última linha, a última informação da coluna ID da minha última linha. Então, ó, selecionei, ó, no caso aqui, ele vai trazer branco, né, porque eu criei uma linha em branco lá, né? Então, vou voltar aqui na minha lista, ó, vejam aqui que ele está trazendo branco porque eu adicionei aqui a linha e apaguei ela, né? Na verdade, eu não apaguei a linha, eu apaguei a informação. Então, realmente é como se tivesse uma linha em branco aqui. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui e excluir essa linha. Agora, a última linha da minha tabela é essa daqui, com o meu nome, né? Bruno Rogato. Dei um salvar aqui, agora eu vou voltar lá no Power Apps, vou vir aqui na base de dados, ó, dar um refresh, e agora ele já trouxe um aqui, porque agora ele identificou a minha última linha. Então, o que que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Vou somar mais um. Ó, vejam só que ele trouxe o 2. Então, ele já vai subir a informação 2 ali
como a correta, né? Então vou dar um play aqui, ó, e vou colocar aqui agora o fulano, né? Sobrenome Beltrano. Um exemplo somente. Então, ó, se eu olhar lá na minha base, esse fulano ainda não está cadastrado e a coluna de ID não foi gerada automaticamente. Agora, a partir do momento que eu clico aqui em salvar, ele já salvou as informações, ó, e já trouxe aqui a ID 3 para a próxima, né? Se eu olhar aqui na minha fonte de dados, ó, já foi cadastrado aqui 2. Agora eu quero cadastrar outra pessoa, vou colocar como teste. Teste 2 sobrenome, né? Vou clicar em salvar, ó, ele está sempre somando mais um para criar esse ID automático, tá? Se eu olhar aqui na minha fonte de dados, ó, 1, 2, 3. É óbvio que se eu fizer o input manualmente aqui, o Excel ele não tem essa função, né, para agregar mais um. Eu teria que criar uma fórmula de Excel para que isso aconteça. Mas nesse caso, se eu adicionar, vou colocar aqui, Manuel, ó, ele não criou o ID, então o input teria que ser pelo app, tá? Então, vou deletar aqui essa linha, vou voltar lá no app, ó, e sempre que eu submeto uma nova linha, ele já soma, ele já identifica a última linha da nossa tabela, a coluna ID e soma mais um. Então, ó, salvar, agora ele vai identificar, criei a linha 4, então ele já vai trazer aqui o próximo input como linha 5. Tá, agora que a gente já entendeu a função, a gente precisa entender a lógica aqui por trás, tá? Por quê? Várias pessoas vão utilizar o aplicativo, né, ao mesmo tempo. O que pode acontecer, pessoal? Eu entrar aqui para submeter a primeira informação e, ao mesmo tempo, outra pessoa entrar também. Então, se eu manter a fórmula aqui para que ele olhe aqui o texto input e salve a nova informação, o que vai acontecer? Por exemplo, estou aqui com o ID 5. Manualmente, eu vou criar o ID 5 agora aqui na minha base de dados, né? 5 teste falha. Vou colocar teste falha. Se ao mesmo tempo alguma pessoa entrou lá pelo aplicativo e fez o input aqui da linha 5, o que vai acontecer aqui se eu entrei ao mesmo tempo? Ele vai continuar aqui como ID 5. Então, para as duas pessoas vai continuar o ID 5 e na hora de salvar, dei um salvar aqui, o que vai acontecer? Ele trouxe o 6 aqui, mas se eu olhar na minha fonte de dados, agora eu tenho dois IDs 5, ou seja, se repetiu. Ele deixou de ser um ID único. Por quê? Quando eu coloco a fórmula dentro do texto input, ele vai pegar naquele momento que eu entrei no aplicativo. Aquela era a última linha. Então ele vai identificar. Se a outra pessoa entrou ao mesmo tempo e não foi dado nenhum input, aquele ID também vai ser salvo ao mesmo tempo. Então ele vai gerar ali uma duplicidade. Para evitar esse tipo de coisa, onde que eu tenho que colocar a fórmula, pessoal? Ao invés de eu olhar para o texto input, aqui no botão de patch, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fórmula que está aqui dentro do texto input, ó, vou dar um Ctrl C aqui e vou jogar aqui, ó, substituir aqui na minha fórmula patch. Então, ó, vou dar um Ctrl V e agora eu faço um last, ou seja, eu posso até trazer o visual aqui, mas na hora de subir a informação, ele vai pegar exatamente o momento que vai subir. Tá? Então ele vai evitar essa duplicidade na hora de criar o ID automático, tá? Então, ó, vamos fazer um teste aqui. Vou olhar lá na minha base de dados, ó, o próximo input seria o 6, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 6 teste correção, beleza? Lembrando que eu coloco aqui qualquer informação para a gente não perder tanto tempo, tá? Mas a lógica do aplicativo aqui é fazer cadastro de novos funcionários e gerar um ID para esse funcionário, tá? Então eu vou escrevendo aqui teste, falha, enfim, somente para trazer um exemplo mais rápido para vocês, beleza? Bom, pessoal, então, aqui eu tenho o ID6 que eu criei manualmente, então vamos supor que alguma pessoa entrou ao mesmo tempo que eu entrei no app aqui, meu app não foi atualizado, então no texto input ele vai continuar aqui, que ele vai subir a linha 6, só que agora aqui na fórmula, ó, eu joguei para ele consultar de novo qual que é a última linha. Então, ó, por mais que eu escreva aqui, que eu veja aqui que a última linha lá está como 6 ainda para ser o próximo input, ele vai teste, ok, vou colocar sobrenome, ok. Quando eu clicar em salvar, ele já vai olhar de novo na lista lá e vai evitar essa duplicidade, né? Se, ó, eu der um salvar aqui,
Vejam que ele já trouxe 8 aqui. Então, ó, o que que ele fez? Ele viu que já tinha aqui um ID 6, né? No momento que eu dei o clique no pet, e ao invés dele trazer o ID 6, ele já trouxe o 7, evitando assim essa duplicidade, né? Então, pessoal, acredito que na aula de hoje é isso, tá? Eu quero reforçar com vocês, né, que vocês considerem se inscrever no canal, deixar o gostei, comentar e lembrar também da nossa comunidade de membros, né? Os membros têm acesso antecipado aos vídeos e também prioridade nas respostas aí nos comentários, tá bom? Então, pessoal, até a próxima e bons estudos!